Olá, amigos. Vamos aqui a nossa análise especial da PETR4 da Petrobras após o pregão desta quarta-feira, dia 4 de outubro. Lembrando qual é o objetivo dessa análise especial: é focar aqui em fazer uma leitura técnica gráfica aqui em diversos prazos operacionais, avaliando a possibilidade de compra ou venda para diferentes perfis de investidor, seja para longo prazo, médio prazo, curto prazo, enfim. A ideia é colaborar com você nessa leitura, qual o contexto que nós temos agora da PETR4. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos. Já convido você a se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito. Você, logicamente, já é um membro aqui do canal, mas se você estiver assistindo por algum motivo esse conteúdo aqui em algum momento de forma gratuita, você pode deixar um like, um joinha aqui. Se você também é um membro, deixa um like, um joinha, compartilhe esse conteúdo aí com outros participantes aí do mercado. Será um grande prazer contribuir de alguma forma com esses participantes. Vamos lá, então, aqui começar a nossa análise especial da PETR4. Eu vou primeiro apresentar esse mapa mental aqui, que eu já coloquei na tela para vocês, falando um pouco, aqui eu já falei do objetivo, a data que a gente está gerando essa análise. Eu vou falar aqui do cenário gráfico mais aqui adiante, mas trazer alguns dados estatísticos da Petro. Por exemplo, dos últimos 25 anos, como é que se comporta ali o quarto trimestre? Ele costuma ser o que gera o maior retorno, rentabilidade no ano para a PTR4. O saldo somatório dos últimos 3 meses do ano, nos últimos 25 anos, é positivo em 207%. Então, ativo bem alinhado aí, ou seja, nesse último trimestre. Será que a gente, olhando depois para o gráfico, será que a gente tem realmente essa chance de ter mais um trimestre forte para a Petro? Vamos dar uma olhada. Saldo acumulado que a gente tem em outubro, apenas no mês de outubro, 122,3%. É o mês que possui o menor saldo do trimestre. Então, dentro do último trimestre, é um mês com menor desempenho para a PTR4. Por outro lado, é o mês do ano com o maior número de fechamentos positivos nos últimos 25 anos. Ou seja, é um mês que costuma fechar mais de forma positiva do que de forma negativa. Só que no pregão de hoje ela deu um sinal bem negativo, falando de curto prazo, que pode comprometer o resultado desse mês. E aí a gente vai, lembrando que isso aqui é dado estatístico, não significa dizer que esse mês vai ser um mês positivo, mas na média, esse papel, ou seja, nos últimos 25 anos, ele teve esse resultado aqui de outubro mais favorável, ou seja, fechando mais vezes de forma positiva, só que com saldo um pouco menor. Fechamentos, alta. Quando fecha em alta, quantas vezes fechou em alta nos últimos 25 anos? 18 vezes, 72% das vezes. E em baixas, apenas em 7 vezes, 7 ocasiões, outubro fechou em queda, ou seja, 28% das vezes. Agora, quando fecha em alta em torno de 11,2% e, coincidentemente, a média de queda quando cai é 11,2%. E aí a gente vai olhar justamente gráfico anual, mensal, principalmente olhando para o mensal, como é que está o mensal nesse mês? Que a gente já sabe que está caindo. E qual a expectativa? Será que vem para uma queda acentuada de 11,2%? Eu vou já abrir aqui um ponto que eu vou comentar com vocês na análise da Petro do anual, é o seguinte: a tendência de longo prazo ela continua dentro de uma configuração de alta. Isso não significa dizer que ela não possa iniciar um processo de correção dessa tendência longa de alta. No ano, olha só, no ano a Petro está subindo 64,34% após o fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 4. E um ponto que eu destaco aqui, ela atingiu a projeção alternada de alta de 100%. Além disso, está batendo no tempo. Vamos lá, mostrar o gráfico para vocês possam ter uma ideia, tirar isso aqui da tela. Vamos lá. Aqui está o gráfico. Vocês podem visualizar bem aqui em relação ao gráfico. Deixa eu só ajustar aqui minha segunda tela aqui. Beleza? Ótimo. Então, vocês podem visualizar aqui no gráfico que o que eu quero dizer com projeção alternada. Isso aqui é um longo, pegando lá de 94 para cá, ela subiu, perdeu força aqui e depois fez esse sinal de alta. A projeção alternada, ela pega, ela mede esse movimento aqui de subida, todo esse movimento aqui de subida, depois ela mede esse movimento de baixa para quê? Para projetar esse movimento aqui de alta, e estabelecer
a projeção parcial dele, 61,8%, e depois uma projeção de 100% desse movimento a partir desse patamar mínimo que ela chegou aqui. Então, a gente tem aqui a Petro atingindo um patamar de projeção, 33,28, uma região de projeção de 61,8%. Esse ponto, a projeção de alta, é um ponto, um nível de resistência que a gente tem que avaliar assim, como é que ela chegou aqui nesse nível de preço? E a gente vai descendo os prazos operacionais para ver. Aqui já dá para ver o seguinte, que ela basicamente ela fez esses 8 anos aqui de correção e nós temos aqui 8 anos também de subida. 8 anos de subida. Então, quando eu falo tá batendo no tempo, é que a janela de baixa, em termos de tempo, agora a janela de alta já bateu no tempo, foi mais forte, que demonstra que a tendência é de alta. Mas ela pode, de novo, entrar numa janela mais negativa. Tem algum sinal para isso ainda? Não tem. Ela pode ter uma projeção lá de 100%. Mas o fato é que, quando bate no tempo, fica mais madura, vamos dizer assim, ela pode até se comparar com esse último movimento aqui de subida, principalmente de 9 anos. Mas já é um ponto de alerta, pelo menos se o curto a médio prazo chegou um pouco mais prolongado nesse nível de preço, reforça a chance de poder ter uma correção, e a gente tem que monitorar quais são esses sinais de correção. Logo, vamos comprar Petro para longo prazo, seria o melhor preço em termos de relações com o retorno? Não vejo dessa forma ainda. Gráfico quadrimestral também, subiu, veio a pandemia, caiu, veio pancada para cima, muito forte aqui a subida. Só que é isso, normalmente, numa tendência de alta, os movimentos tendem a ter uma reversão depois de um grande candle de alta, ou, ao contrário, se for uma tendência de baixo, um grande candle de baixo depois de um movimento mais longo de baixo, é um indício que a gente pode começar a ter uma correção. Tem já um sinal de correção aqui? Ainda não, no sentido de quebrar a sequência de mínimas ascendentes? Não tem, a tendência continua sendo de alta. Só que a relação risco-retorno de compra aqui, ou seja, se eu fosse tomar uma decisão, cara, eu tenho que comprar Petrobras, é uma estratégia de longo prazo, ou eu evitaria a entrada agora, eu colocaria pouquíssimo capital nesse momento, por mais que ela ainda possa continuar subindo. Mas o risco, eu prefiro esperar um pouco mais uma correção nesse papel. E indo para o gráfico mensal, apesar do mês de outubro ser o mês que tem um maior índice ali de fechamentos em alta do ano, 72% nos últimos 25 anos, o movimento já foi um movimento longo de subida. Ela vem com 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses consecutivos de alta. Isso vai reduzindo a chance, se você olhar aqui o gráfico para trás, é difícil você ver uma sequência dessa. Então vai aumentando a chance de acontecer algum processo de correção. Qual o sinal de correção aqui no gráfico mensal? Oscilar abaixo da mínima do mês anterior, que está aqui em R$ 31,96, a mínima do mês de setembro. E aí, objetivamente, a tendência é de alta, beleza, a tendência é de alta. Eu compro aqui agora porque já está caindo 5,83% nesse mês? Não, o mês, em média, né, pegando os últimos 25 anos, quando caiu em média. Deve ter tido um ano ali com um mês fechando muito forte em queda para puxar a média para cima, mas a média é de 11,2% de queda. Então ela pode ter, não estaria fora da média dos últimos 25 anos, de quando oscila para baixo, quando oscila para cima, 11,2%. Então ainda tem espaço para mais queda. E olhando para o gráfico, tem mais espaço. Qual seria o ponto aqui que eu olharia para compra na Petro? Eu pego, por exemplo, aqui, para traçar numa tendência de alta, a gente vai olhar um pouco mais para o nível de suporte, para que se torna mais interessante para ter uma boa relação com o retorno. Né? Como, por exemplo, a Petro aqui parou em cima da média, que é um nível de suporte, gerou sinal de alta, mais interessante para você ter um retorno maior. Então, aqui, nesse caso da Petro, não tá próximo dos suportes. Quais são os suportes mais próximos? Média móvel exponencial aqui de 10 períodos, a região do topo anterior à máxima aqui, em torno dos 27,32, mas principalmente na região dos 26,35 a 24,20 seria a região mais interessante para entrada. Mas lógico que dá para avaliar ali na média. Então, para encher o carrinho aqui na minha carteira de investimentos, de ações em Petro, não seria minha escolha, eu escolheria aguardar uma correção aqui no gráfico mensal para ter ali uma melhor relação risco-retorno na operação. Se for colocar capital agora, longo prazo, botaria pouco capital. Semanal, o que está acontecendo no gráfico semanal? Está abrindo um movimento de queda. Tendência de alta também aqui, ou seja, está tudo alinhado para cima, exceto o gráfico diário que eu vou comentar. Então, olhando para um prazo mais curto, já gerou um primeiro sinal de baixa. Aqui parou a queda, a correção na média. Então, ela está de novo voltando à média. Pode parar aqui e voltar a subir? Pode, mas a correção está muito curta para parar aqui já.
ela pode até parar, ficar aqui de lado, mas digo de já bater e voltar a subir para romper essa máxima. Seria o caminho menos provável no meu ponto de vista em cima de PTR4. Então temos aqui a configuração de duas mínimas descendentes, de um movimento de baixa contra um movimento anterior de alta que está a favor da tendência. Então esse movimento atual é contra a tendência, é um movimento que a gente chama de correção. Ele tem espaço para vir mais abaixo. E falando mais abaixo, eu vejo a média como com relevância menor aqui nesse momento agora para a Petro, 31,56, 30,62, 29,72, ou seja, basicamente essa região aqui é mais relevante. Por quê? Porque são níveis de retração do Fibonacci, do movimento de subida, que coincide com o nível de topo ali anterior, com essa parada aqui do preço, enfim, a região dos 30,62 a 29,72 seria a região mais interessante para avaliar a forma como chegou aqui para uma possível compra, pensando em entrada pelo gráfico semanal, ou seja, pelo menos um prazo menor para apoiar alguma compra em cima desse ativo. Por quê? Porque olhando para um prazo menor, o gráfico diário, a gente tem a Petro fazendo o quê? Uma mudança desse contexto de curto prazo que era positivo. Ou seja, a gente tinha uma estrutura de alta que vinha fazendo seus zigue-zagues ascendentes aqui, ó, zigue-zagues ascendentes, até que agora ela parou em cima dessa resistência, bate ali no mesmo nível de preço, perde o fundo que está entre esses dois topos, gerando um sinal de topo duplo, que já é um padrão gráfico que muda a tendência, mas principalmente quebrando a estrutura do último fundo que antecede a máxima ali, ó, o ponto mais relevante da resistência de alta desse papel. Então, nesse momento, na minha opinião, o ativo já entra num contexto mais baixista, que apoia operações de curto prazo na ponta vendedora após movimentos mais fracos de subida e teste de nível de resistência, como por exemplo esse fundo anterior, 33,46, apoiando mais a operação de venda. Ou seja, o gráfico diário ele está dando um sinal de mudança de tendência, de ter uma tendência mais baixista, que aponta para buscar níveis de suporte que eu comentei em prazos superiores. Então, de maneira geral, risco maior de operações de compra nesse momento em cima de Petro. É hora de comprar Petro, que é até o tema dessa análise, né, o título dessa análise, é hora de comprar Petro. Eu não vejo dessa forma, não seria a minha decisão de comprar Petro agora. Pelo contrário, eu estaria ou reduzindo a posição de prazo mais longo, ou eu estaria num prazo mais curto, buscando operações de venda através do gráfico diário. Se chegar nos níveis de suporte mencionados, principalmente mais próximo possível da região dos R$ 30, aí me interessa um pouquinho mais para avaliar a compra, seja de curto a médio prazo em cima dessa ação, ou mesmo na região dos R$ 30, que aqui olhando para onde é que ela pode, né, vir aqui um movimento para baixo, pegando a reversão aqui desse último movimento de subida, fazendo a projeção para baixo, 31,43, mas principalmente essa região aqui, ó, topo ali para trás, essa região aqui, ou seja, uma região ali na faixa dos R$ 30,75 até os R$ 30,61 ou mesmo R$ 30,50. Nessa região aqui de preço, a interessaria para no sentido de pelo menos, aqui eu coloco um pouquinho de capital pensando no longo prazo, antes de aguardar aqui algum sinal de subida para tentar pegar alguma operação de curto prazo no papel. Mas nesse momento, enfim, resumindo, o foco seria um pouco mais em venda de swing trade em cima dessa ação e para longo prazo, médio a longo prazo, eu aguardaria níveis de preço um pouco mais relevantes, avaliando como está chegando nesses níveis de preço, para justamente botar um pezinho ali para médio prazo ou para longo prazo, pensando na tendência de prazo maior. Enfim, chegou no nível de preço importante, girou sinal de baixa no diário, depois de vários meses subindo, 6 meses consecutivos subindo. Então, outubro, por enquanto, começa para Petro apontando para ser um mês de baixa, contra a estatística dos últimos 25 anos. É isso, espero que tenha sido útil de alguma forma para você essa análise especial. Obrigado por ser membro aqui dentro do canal. Um grande abraço e até a próxima.